Vamos lá, gente. A palavrinha é curta, porém, assim, o Espírito Santo falou no meu coração e eu também quero trazer uma experiência dessa palavra que eu vou trazer para vocês, para nós, né? E lógico que a gente partilha junto e faz todas as coisas junto, porque a gente é um corpo, né? O corpo de Cristo. Amém? Então, eu quero ler para vocês lá em João 11:12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Sim. Aqui. A gente já ouviu falar muito desse texto, acredito, já lemos muito. Nossa, graças a Deus, agora eu aceitei Jesus, tem aquele jargão, aquela coisa, né? E então eu creio que agora eu sou filha, que bom, eu tenho a herança, eu tenho as coisas da nova aliança, Deus deixou para mim tudo. Porém, eu acredito que nos falta muito o entendimento ou a revelação dessa palavra do ser o filho de Deus, de ser filho de Deus. Porque a gente viu, antigamente, no Antigo Testamento, Jesus, Deus, ele nos criou e ele sempre criou, a criação toda foi para o relacionamento de filhos, de pai, de família, desde o começo. E se passaram muitos anos, e naquele tempo, as pessoas eram escolhidas, vamos dizer assim, né? Não era todo mundo que podia falar. Uns eram profeta, outros, a gente vê falar lá que Deus falava assim através dos profetas, os profetas traziam a mensagem para o povo, só que ninguém tinha o entendimento de paternidade. Ninguém conhecia Deus como um pai. Era sempre o Deus e todo mundo tinha aquele temor e medo, né? Porque ele era bravo, toda a vida foi essa figura de Deus, um Deus que castigava, que fazia um monte de coisa. Então, depois também teve alguns, daí já se baseiam assim, ó, que tem os profetas que sofreram bastante e tal, né? A gente vê Jeremias, nossa, sofredor, chorão, tem até o nome de chorão, né? O Isaías foi partido no meio, aquela coisa toda. E, mas nunca num relacionamento de pai. E Deus falava. Mas só que Deus falava, muitas vezes a gente não vê falar, em muitos casos, assim, que Deus falava em forma de outras coisas. Tinha anjos também, ou pessoas, mas assim, de relacionamento, de conversa, não era assim. Não, eu acho que as pessoas não tinham a imagem de Deus, assim, de um diálogo, né? E com isso tudo, depois veio Jesus. Aí Jesus veio para que era, porque Israel, eu acredito assim, ó, que Israel, Deus criou o povo dele para um relacionamento. Criou os filhos lá, as pessoas de Israel, para relacionamento de pai. E não foi isso que aconteceu. Aí Jesus veio, né, e se relacionou com o povo, tudo, mas ainda assim ninguém viu que Jesus veio trazer essa paternidade. Ele veio trazer, ele era um profeta, ele era tido vários nomes, mais para um relacionamento de paternidade, não. E aí, as pessoas, né, o Israel, assim, não conheceu, não viu que Deus era o Deus de pai, e graças a Deus por isso, porque daí nós entramos no jogo, né? Nós entramos nessa, né? E, e então, hoje a gente é filho de Deus por causa de Jesus. Mas essa figura distorcida de Deus Pai continua com a gente. Porque a gente lê, a gente vai lá e diz, ai, que bom, agora eu sou filha e vai acontecer isso, e eu tenho direito, é minha herança, mas a gente não tem um relacionamento com Deus de como é para ter. Igual Adão tinha lá no jardim antes da queda. Igual Jesus tinha quando Jesus
se relacionava com Deus Pai, uma conversa, um diálogo. E muitas vezes a gente, o crente, né, vou dizer assim, as pessoas que são cristãos, assim, não têm esse relacionamento com Deus, assim, por causa da figura distorcida. Porque assim, ó, se vocês falar para mim, ah, não, Maria, eu sou filha, tá bom, que benção, eu também sou. Mas como é que é a tua conversa com teu pai? Tu ouve ele? Tu ouve ele falar? Tu ouve ele te falar, te instruir? Ou tu ouve só assim, ó, sim, não, vai, não vai? Deus não é isso. E eu, por muitas vezes, eu pensei que Deus era assim, que o Espírito Santo me ajudava, que a voz do Espírito Santo era curta, e não é, gente. Não é. Então, nessa palavra também quero trazer uma experiência que eu tive, estou tendo com Deus, assim, e quando a Regiran falou para mim trazer essa palavra, na hora, o Pai ministrou no meu coração e disse assim, ó, fala para eles porque é isso que eu quero deles. Então, no final de dezembro, eu tive uma experiência com Deus, assim, sobrenatural, de coisas de anos que eu venho pedindo, mas eu não sabia por onde começar. Então, eu entrei num jejum com umas gurias de 40 dias para um livro, Como Descobrir o Seu Propósito. E eu não entrei nesse intuito de descobrir o meu propósito, eu queria saber, era de ouvir Deus falar. Porque sempre assim, ó, falei, pai, eu falava, né? Eu já sei tanta coisa, já foi ministrar tanto para mim, já vi livros, já ouço live e ainda continuo ouvindo pessoas, profetas, mas eu quero ouvir a tua voz. Porque o Senhor não mente, nunca vai mentir. E aí eu falei, eu vou entrar nesse propósito porque eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, pai. É possível. Sabe aquela coisa assim, ó, Deus falou aqui, eu quero isso. E eu falava. E aí, quando eu entrei no propósito, no meio do propósito, um dia eu estava assim, cansada. Eu entreguei meu jejum bem assim, ó. Eu falei, eu vou te entregar as migalhas, né? Porque não orei o suficiente. Olha só, eu não te busquei o suficiente, mas está aqui. Acho que foi até para me parar de comer um pouco. Eu bem assim, gente, falando. Porque estou muito comilona e quer saber, eu fiz jejum também, porque eu preciso aprender a me dominar. E quando eu entrego esse jejum, era 5:30 da tarde. Meu marido tinha almoçado tudo e eu peguei e eu tinha esquentado o almoço para mim. E quando eu fui comer a primeira colherada com os outros, a voz veio. Não é migalha. E eu fiquei tão fora assim que eu continuei comendo e conversando, mas conversando sem falar. Era do meu coração, do coração do pai. Gente, quando eu me dei conta, eu disse: Pai, é o senhor mesmo? Nossa, o senhor tem uma voz tão doce, o senhor não é brabo, a sua voz é um pouquinho mais forte que a minha, assim, né? Mas tudo sem verbalizar. E aí ele foi falando por mim, comigo assim, ó, tu me chamas de pai, paizinho, e eu gosto tanto. Mas como é que eu sou para ti? E eu comecei a dizer, o senhor é lindo, o senhor é grande, o senhor é maravilhoso. E comendo, dele colherada, e comendo e falando. Ele assim, mas o que é essa grandeza? Como é essa grandeza? Eu falei, grande em tamanho, eu imagino assim, ele assim, eu sei. Um gorila, né? Bem grandão, que te pega no colo. Falei, pois é, eu sinto não tem medo, porque parece um monstro. Falei, pensando bem. Aí ele começou a falar assim, ó, imagina nós dois numa rua
E daí, tu tá no meu colo, tu olha para mim agora, tu vê quem? O gorila ou uma cara de homem? Eu falei, cara de homem tem, não tem medo desse homem tão grandão. Mas, gente, era muito real. Aí, eu meio que dei uma embuchada, falei assim, vou pegar uma água. Quando eu fui tentar pegar uma água, as minhas pernas estavam feitas um tijolo, um concreto, não consegui levantar. Daí eu disse, nossa, Deus, minhas pernas travou. Daí ele assim, Deus não. Pai, tu me chama de pai. Eu sei que a tua perna está travada, é o peso da glória. Mas fica tranquila, sou eu. Aí, volta e meia, entrava um sentimento de dúvida da alma, entrava no meio e dizia assim, ó, mas será que é Deus mesmo? E coisa, e o pai vinha com a resposta. Na hora, dizia assim, sou eu, Maria. Eu? Tu conheces já a minha voz, já falei contigo antes. Lembra da interpretação de línguas? Falei, lembro. Pois é a minha voz. Lembra aquele... Daí foi trazendo coisas assim, sabe? Eu falei, nossa, pai, por que eu estou tanto tempo nessa situação? Dele assim, mas tu sabe da situação que tu estás. Não é ninguém que vai vir orar por ti, não é ninguém que vai fazer, porque a cura já está aí. Tu acha mesmo que Jesus morreu do jeito que morreu? Gente, era um diálogo. E aquilo foi assim, muito tempo. Não foi tanto tempo, mas foi uma longa conversa, não sei, fiquei fora. Daí eu disse assim, nossa, mas valeu a pena, pai, o senhor escolheu para entrar nesse tempo comigo porque estou em jejum. Ele disse, sim, eu sempre quis, todo dia, Maria, todo dia, mas dessa vez tu decidiu com teu coração de me ouvir, tu decidiu com tudo que tu tinha, tu dizia para ti mesmo, vai dar certo, e deu certo. Porque tua alma está muito ouvindo muita nojeira, muito lixo, muita coisa. E meus filhos estão assim, ouvindo muito lixo. Eles estão assim. Está acontecendo igual aconteceu no Éden. Só que a distração da Eva, vamos dizer assim, era talvez as árvores. E eles agora é o quê? O celular. E eu falo pelo celular, eu falo de todas as maneiras, mas eu criei vocês para isso, para essa conversa. E aí ele me respondeu uma coisa que só eu sabia, nunca ninguém soube nada. Eu fazendo as minhas provas, né? Novelo de lã. Daí eu dizia assim, eu não sei fazer isso, mas o senhor sabe como é que é feito? Era uma dúvida que eu tinha, uma receita de cabelo que só eu tinha vontade de saber. E eu tinha que pagar para fazer, ou coisa assim, sabe? E ele me respondeu a fórmula. Só ele sabe. Então, aí aquilo foi cada vez mais assim no meu coração, né? Daí ele assim, mas vamos voltar, como é que é a minha figura para ti? Aí eu disse, olha, pai, eu tenho uma foto de Jesus que uma guria pintou no quadro, aquela e tal. Daí ele assim, pois é Jesus, né? Sim. Falei, então o senhor é parecido, porque o senhor, Jesus é a imagem e semelhança tua, ele é a imagem tua e semelhança no modo operandi teu. Daí ele assim, por que que tu não é? Mas só que ele falava, eu tô falando do meu jeito, que eu sou meia bruta, assim, para falar, a voz do pai não é assim. Por que que tu não é? Não. Era com tanto amor, gente, com tanto amor. É uma voz diferente, que não era minha alma, não era a voz de outra coisa, era a voz de Deus. E ele sempre quer falar com a gente de dentro para fora. Mas foi a partir do momento que eu decidi tirar todas as imagens que eu tinha. E está sendo ainda, não consegui. Ainda quando eu vejo, já estou lá no pé da religiosidade, do Deus lá que vem, mata tudo e faz coisa. E daí eu penso, meu Deus, ô pai, o senhor não é assim, olha aí. E ele vem e me acalma e diz assim, tá vendo? É imagem distorcida no teu coração. E eu comecei a ler o livro do coração novamente, dia após dia. Porque, gente, o pai fala, ele fala, e ele quer se relacionar.
tudo está nele, tudo ele sabe, tudo. É incrível, assim, ó. E em relação à minha cura, as dores que eu venho sentindo muito forte no meu corpo, assim, demais, assim. Eu não estou conseguindo lidar e ele sabe disso. E tá tudo bem, né? Eu digo assim, pai, mas o senhor podia vir com... É importante para mim o senhor vir e manifestar essa cura, mas tá aí, manifesta! E assim, eu tô numa luta desde dezembro para cá, todo dia, volta e meia, tô orando assim por mim, eu boto a mão na cabeça, o mundo do diabo sair, eu saio. Porque espírito de enfermidade não é coisa de Deus, certo? Então o diabo tá com essa cegueira, eu boto a mão nos meus olhos, eu digo, Senhor, se é religião, eu não sei, mas tem que sair, tem que sair. Então, mas eu não tô sabendo lidar com a dor física. E eu tô tomando muito remédio, muito mesmo, porque, sei lá. E aí, continuando assim, o pai começou a me falar muitas coisas, de que ele quer esse relacionamento, que ele nos criou para isso, e que ele fala, ele está disponível para todo mundo, para tudo que quer, todo mundo que quer diz assim, pai, eu quero, eu tô aqui, sabe? E aí, porque ele tem tanta coisa para falar, ele não te criou para dizer assim, ó, eu sou teu Deus e eu vou te guiar. Ah, o Espírito Santo faz isso? Claro que faz. Mas também é uma voz diferente. Mas o Espírito Santo também não diz assim, ó, esquerda, direita. Não, ele não é assim. Ele também está em conversa. Só que a gente ouve tanta coisa que tem muita coisa no nosso coração, na mente, tudo isso, a nossa alma está tão impregnada de coisas assim que ela está escutando vozes de fora, com a figura que ela, que ela construiu de Deus. Porque a Bíblia não diz ali que Deus... Aí eu comecei a falar assim, pai, mas a Bíblia não diz que o Senhor tem rosto. Ele assim, mas não diz que eu tenho mão? Não diz que eu tenho pé? Eu falei, diz. Então como é que é meus olhos, Maria? Eu falei, os seus olhos é da cor do meu, então. Eu vou construir isso. O senhor me ajuda? Ele assim, eu te ajudo porque eu vou colocar a minha imagem no teu coração. E ele começou a fazer aquela foto de Jesus, daquele quadro, é um pouquinho mais envelhecida, vamos dizer assim, né? Porque ele é lindo, ele não é aquela coisa alta, sem tamanho, aquela coisa exorbitante. Não, ele é bem normal, mais ou menos 1,80 m. Assim, tudo normal, tudo normal. Porque quando eu comecei a falar com ele, de que, mas o Senhor é espírito, eu tenho meu espírito. Mas o Senhor é amor, ele assim, descreve para mim então esse amor. Eu falei, o Senhor é bom, o Senhor não castiga, você disse, para Maria, está sendo. Eu sei que tu está tentando, mas não existe nome para mim. Não existe, Maria, tu não vai conseguir me descrever o que eu sou, que amor que eu sou. E aí, gente, foi maravilhoso demais, assim, a nossa conversa. E eu tenho para partilhar com vocês é isso, é que o Pai, ele tem muita vontade de conversar com vocês. E, gente, ele deixou tudo pronto, o Espírito Santo é completo, vocês podem interpretar, vocês podem curar, pode profetizar, ele só precisa desse ponto de contato, que é nós, no caso. Quando era Jesus, estava aqui, era Jesus que fazia nas coisas, mas Jesus está lá com ele e deixou nós aqui para manifestar. Por isso que a criação, ela espera, assim, a manifestação dos filhos, não é dos apóstolos, não é dos profetas, não é da coisa dos filhos, é de nós. Então, eu estou aqui para reforçar essa nossa identidade e buscar esse relacionamento com o Pai. Como é que faz? O Pai me ensinou assim, ó, tu só vai, tu conseguiu me achar, vou dizer assim, me descobrir, porque tu dissesse que tu ia, esquecer ou desconfigurar, né?
a imagem que eu tinha. Daí eu falei assim, pai, mas na Bíblia está dizendo que o Senhor matou os primogênitos. O Senhor fez tudo isso. Ele assim, daí isso te deixa tu me enxergar que eu sou mal, que eu sou brabo. Eu falei, pois é. Ele assim, então pensa naquilo que tu era. Falei, ai, pai, é muito nojento. Eu disse assim. Ele assim, não é nojento. Por que nojento? Tá vendo? Tu te lembra daquilo que tu era, eu não me lembro. Por isso eu te amo. Eu decidi não me lembrar mais. Eu te amo. Daí eu comecei a falar assim, e agora, pai? E como é que as pessoas dizem, a mão de Deus vai pesar? Que isso? Eles nem sabem o que estão falando. É porque eles têm poder da palavra. Eu não tiro o que eu dou. Então, quando diz que a mão de Deus vai pesar, é a própria mão deles pesando. É igual aconteceu com Ananias e Safira. Eles têm o poder. E quando a pessoa sabe que é impregnada de Jesus, do Espírito Santo, ela fala, acontece. Aí ele me ensinou assim, ó, que é para a gente, primeiro de tudo, decidir querer ter esse relacionamento com ele. Segundo, decidir tirar toda a imagem que já ouviu de Deus, que falaram de live, de pregação, de qualquer coisa, e querer decidir ouvir a voz de Deus em alto bom som, de dentro para fora. Fica ali até Deus falar. Não precisa ficar muito tempo, porque Deus está pronto toda hora, mas a hora que a tua alma não está se perturbando e coisa, fica ali que ele vai falar. E não cria regra, não cria assim, ó, hoje eu vou fazer isso para até acontecer isso. Não, ele não é isso. O relacionamento com o pai não é isso. E depois que tudo isso acontecer, pede para ele mesmo mostrar a imagem dele. Mostrar a imagem dele, daquilo que ele é. E a voz dele, ela é parecida com a tua, porque tu é filha, tu tem mais semelhança nele. Porém, ele não fala para te constranger. Ele não fala mandando, ele não fala trazendo à tona, coisa assim, para te se arrepender, vamos dizer assim. Não, ele não faz isso. Tudo que ele faz é em amor. Essa é a essência dele. Esse é o nosso Pai. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa palavra de hoje, do relacionamento, porque é isso que ele quer. Busca de todo o teu coração a querer ter esse relacionamento com ele, que ele vai responder tudo que tu tens de pergunta, ele vai responder. E ele quer sim, ele necessita tirar a doença do mundo através desses contatos, que são esses filhos, que estão espalhados por aí. É isso. Começamos muito bem o ano de 2025, hein? Ô, glória! Maravilhoso, maravilhoso. Maria, esse jejum de 40 dias, como que foi? Conta pra gente. Partilha pra gente como que foi esse jejum de 40 dias. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre fui de jejuar. Sempre. Minha vida inteira eu fui de jejuar. Depois que eu vim para a Nova Aliança, gente, não é que ele perdeu o sentido. Eu sei que não vai fazer mais troca, que é para eu ouvir o coração de Deus, entender, né, o que está no coração de Deus e alinhar o meu coração com o Pai. E também a palavra fala o anseio de estar com Jesus, né? De Jesus voltar, tudo. Que serve o jejum. Mas Certo. eu não Então, tenho eu mais aprendi aquela com o pai facilidade que eu também. tinha antes. Você falou 40 dias, nossa, passa pra gente, compartilha pra gente Foi como é que 40 foi. dias, eu fiquei assim, ó, não foi jejum de dia inteiro, não, a gengiga ficava até meio-dia, a gengiga ficava o dia todo,
na água e tomar chimarrão, que é o que eu gosto, né? Assim. Porém, eu aprendi uma coisa com o pai. O jejum, ele disse assim, o jejum é uma porta, mas assim, ó, por que que é uma porta? Porque a tua alma está lhe gritando, ela quer comer, ela está nervosa, ela quer isso, quer aquilo. Então, quando tu começa, a primeira coisa, antes de tu fazer um jejum, vou dizer assim, para te ter mais de Deus, ou para te ter mais um relacionamento com Deus, primeiro de tudo, tu tem que parar de comer como se fosse numa dieta. Porque tu tem que dominar a tua alma primeiro. Porque senão, depois da hora que tu larga o jejum, tu come tudo que vem pela frente, né? Às vezes, assim, eu era assim, né, gente? Eu dava duas mastigadas e engolia. Era assim. Então, depois que ele me ensinou assim, ó, faz primeiro, para domínio da tua alma. Um dia assim, eu vou fazer um jejum intermitente, por exemplo. Para minha alma, ela tem que aprender. Aí, depois que tu estiver governando, tirando um doce, tirando uma tal coisa que tu gosta, daí tu faz um jejum para o teu relacionamento. Dá certo. Porque o Espírito Santo está nessa, te ajudando. Mas primeiro, tenta tu mesmo dominar a tua alma, que ela é gulosa e comilona. É isso. Então, quando eu comecei o jejum, não tinha entendido isso. No meados do jejum, que comecei a ter esse relacionamento com o pai, foi que ele me ensinou. Mas antes, gente, era sofrido, me dava dor de cabeça, eu tomava água, porque ele estava um louco assim dentro de mim. Mas eu dizia assim, ó, eu quero conversar contigo, pai, eu quero ter uma conversa contigo, eu quero, o senhor é bom, quer saber? Não vou falar nada agora de outras coisas, eu não vou te pedir nada, só vou dizer o quanto o senhor é bom. O senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom, eu passava o dia dizendo isso. E aí, outro dia, eu começava a dizer, agradecer, e outra coisa que eu esqueci de falar, como é que eu sei que Deus vai falar? Ele nos dá sinal. Tem como é que é um sentimento, sabe assim, quando tem a impressão de alguma coisa no ar, vamos dizer assim, é um sentimento, como é que eu vou dizer assim, ai, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se... Uma sensação, Maria? É uma sensação e é um sentimento informativo, alguma coisa dá. Ele começa a trazer assim, ó, um cheiro, um ambiente, entendeu? Fica ligado, assim, porque ele tá ali, mas daí ele começa a aguçar primeiro os teus outros sentidos, muitas vezes. E a tua alma vai perdendo a força, entendeu? E aí tu começa a te relacionar com ele, porque tu começa, ui, tem uma impressão, assim, sabe, a gente não fala assim, ó, senti tanta presença. É diferente. Mas eu senti, mas não é, não tem problema, de uma hora vai chegar. E eu comecei assim a ter esses pensamentos, essas sensação, esse sentimento, informação, é um sentimento informativo, sabe? E ali começa. E é bom. Só que, gente, a nossa alma está muito, ela está muito, ela tá com o mundo, vou dizer assim, né? Nas coisas do mundo, assim, né? Não estou falando de religião agora, estou falando assim de acostumada, o WhatsApp, ver que a internet, às vezes, diz, a minha internet está lenta. Ó, e quando nós era a rádio, não é? E hoje, né, essa fibra ótica e essa coisa, a gente quer tudo mais rápido, a nossa alma está assim. Então, a gente precisa frear ela, e um dos freios dela é o jejum. Porém, não vou dizer assim o jejum espiritual, vou dizer o jejum de dieta. Não vai comer. Tá com vontade de comer doce, tá com TPM, doce, não vai comer, vai tomar água. Pronto. Tá querendo chorar, tá se sentindo tal coisa? Vai ler o Salmo, assim, em voz alta, entendeu? Começa a fazer as coisas assim, duvido se a tua alma não entra para os eixos. Entra, porque a minha está entrando, mas pior do que a minha de vocês não é, tenho certeza.
né? Ai, ai. Amém. Obrigada, viu? Foi uma bênção muito grande. Nós vamos dar uns 15 minutos, né, até as 9. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar sobre a palavra, né? E aí, 9 horas, a gente faz, então, a nossa ceia. Aí depois a Ediran vai fazer a dinâmica. Acho que a Ediran. Bom, tá, tudo bem, acho que não, mas acho que eu vou pegar. Posso pegar o espaço antes da sua dinâmica, porque daí eu tenho uma coisa que o Senhor colocou no meu coração para esse ano já. E a gente quer planejar logo de começo, porque a gente queria que todo mundo estivesse junto esse ano, né? O nosso terceiro encontro. Então, Ai, e o senhor já o senhor já colocou no meu coração até como vai ser feito tudo, e daí a gente vai para o sul dessa vez, né? Nós já combinamos de que a gente vai mais para baixo. Nós não vamos tão para o sul quanto vocês estão, mas nós vamos para o sul. A gente vai achar uma cidadezinha perto ali de Curitiba, mas daí vocês ficam mais fácil pra vocês subirem, certo? Aí não, daí dá para ir, certo? Tá bom? E daí a gente consegue ficar no meio termo, né? Porque para quem vem, que nem a Ediran, que vem lá do Nortão, então lá de Pará, então daí consegue fazer, tá bom? E então eu vou deixar aqui se alguém quiser partilhar a palavra. E eu vou começar só falando uma coisa para Maria, que é assim, eu, eu tenho umas conversas, eu acho que não sei se eu ouço ainda a voz de Deus, mas assim, eu tenho umas conversas com o Senhor acerca desse negócio. Falei com o Senhor outro dia, falei, Jesus, falei pro pai, pai, é impossível eu não te abraçar lá no céu. É impossível, então não é possível que o Senhor não tenha rosto. Eu falei isso para ele uma semana passada. Eu falei, é impossível o Senhor não ter rosto, porque o Senhor me fez com rosto. Qual é o sentido do Senhor me colocar com rosto e o Senhor não ter? Não tem sentido isso, entendeu? E eu tenho, assim, aprendido, assim, a ler na palavra, quando eu leio a palavra, assim, a conversar com o Senhor, porque a palavra ele deixou para a gente aprender dele, certo? Então, a conversar com ele sobre isso, né? Então, a semana passada, eu foquei no Jardim do Éden. E eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, o momento mais precioso da vida do Adão, com certeza, era a virada do dia, que era quando o Senhor ia aparecer, né? E daí eu comecei a falar para o Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho vivido isso, de despertar e falar, a coisa que eu mais quero é falar com o Senhor, ou eu estou atropelando o dia inteiro, fazendo milhões de coisas e de repente o Senhor fica para o fim, né? Porque é uma coisa que a gente precisa questionar, né? A gente. E daí foi nesse negócio aí, nessa conversa que eu tive, que eu falei pro Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem rosto absoluta, e eu vou te ver. Então, essa história de não ter como te abraçar, ser espírito, o Senhor me fez com rosto, com perna, braço, com tudo, como que eu não vou correr pro Senhor abraçar? Não, vou sim. Então, agora eu já vou começar a pensar em como que é o rosto do Pai, né? Porque, assim, é muito importante a gente estabelecer um relacionamento que é normal, porque o Senhor deu relacionamento entre a gente aqui na Terra para a gente exercitar esse relacionamento com Ele, não é? Porque quando a gente fica perto da pessoa que a gente ama, às vezes a gente deita no peito da pessoa que a gente ama e se cala, não é? Não precisa de mais nada, precisa? Fica só juntinho. Não precisa mais nada. Às vezes a gente precisa fazer isso com o Pai. Sabe, ficar junto ali? Somos eu e o Senhor agora. Só. E a gente aquieta o coração, aquieta toda aquela loucura dos nossos sentimentos e emoções e desfruta ali um tempo, né? Com ele. Mas eu quero ouvir essa voz. Agora já vou me posicionar nisso daí também e quero restabelecer esse negócio do jejum. Tem a Nete e a Diana, eu não vi quem levantou a mão primeiro.
Aí quem levantou a mão primeira fala, depois fala outra. Pode abrir. Nós estamos em família, a gente conversa. Família conversa. Atropela também. Pode Oi, eu falar. não sei, eu não vi. Quando eu vi que eu já tinha. Mas eu vou falar, meninas, que alegria, viu, estar com vocês. Puxa vida, estava com saudade. Agora estou morando em Itu, Renata. Já fiquei É. sabendo. Nós vamos fazer uma reunião. Isso, Vamos fazer espero uma vocês reunião virem. ao Então, vivo. mas quanto à relação aí à palavra, Maria, hoje cedo eu estava saindo a pé, comprar umas coisas aqui perto, que eu estou morando nova na cidade de novo, né? Faz um mês. E eu fui falando assim, Senhor, como eu preciso ouvir a tua voz para fulano, para ciclano, filharada, né? Como eu preciso ouvir tua voz, como que eu faço, Senhor? Mas parece que eu não consigo ouvir. Como que é que eu faço? Tanta gente fala que não é que eu não consigo, eu já tive momentos de eu sentir que é Deus falando comigo, mas eu preciso especificamente ouvir uma direção, um conselho, uma dica, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso tanto para o meu filho, para minha filha, para minha filha, eu preciso, Senhor, uma orientação. Eu preciso viver isso, é urgentíssimo, sabe? Agora você vem e traz essa palavra, é o Espírito Santo purinho na nossa vida, sabe? Cada um está no lugar do país, mas não tenho palavras. Eu quero viver isso, amadas. Eu preciso, sabe, no dia a dia. Eu não quero lá no céu. Eu quero agora. Eu preciso agora de direção. Eu preciso desse relacionamento, Senhor. O que eu faço aqui agora? Me ajude, fale para mim. Eu não sei se vocês passam isso, mas eu passo isso há anos. E às vezes eu fico quieta porque eu não sei o que eu falo, sabe? Em situações, né? Então é isso. Então, essa palavra veio me dar, assim, né, um gás para eu ir a fundo e eu buscar mesmo, porque a gente fica entretida com as coisas do dia a dia. Eu falo, meu Deus, como eu sou absorvida com serviço e comida e não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu quero ter um momento que eu consiga isso. Agora, Maria falando, falei, Jesus, é demais. Foi hoje cedo isso, gente. Era isso, tá? Um beijo para todas. Sabe Fala, que uma das Diana. coisas, só um pouquinho, vou dar só um recadinho aqui. Sabe que ele me ensinou uma das coisas? Como é que eu consigo, como é que se fala assim, tipo na academia, né? Praticar, ou lubrificar, ou afinar a voz dele. É lendo a Bíblia. Por exemplo, lê as partes de Jesus com os olhos. E aí tu vai ver o tom da tua voz. Depois dali, tu vai começar a entender, porque ele vai te ajudar. Isso é fato. Só que como eu e o Pai somos um, que Jesus fala, não é diferente a voz de Jesus do Pai, certo? Então tu começa a ler a Bíblia, principalmente as falas de Jesus, lê em voz alta para ti, depois tu lê com os olhos. Aí tem diferença. Aquela voz é Jesus afinando teus ouvidos, de dentro para fora. Parecido. Amém. Ai, Maria, obrigada por dividir. Realmente estar com o Pai é maravilhoso. Eu acho que a gente começa a se sentir deslocado, meio fora da realidade, né? A gente começa a se sentir meio doida. As doidas de Jesus. Porque você não consegue mais falar diferente, né? Nossa, eu ouvi, o Pai falou comigo, né? Jesus falou comigo. É muito estranho, porque quando você vê, você já falou, começa a ser tão natural esse falar, né?
Uma vez eu fui numa célula e a pergunta era, você pode ver Jesus? Aí eu levantei a mão assim, eu falei, eu posso. Pronto, a doutora falou, eu posso. Como é que explica isso, né? Mas a meditação, ela completa demais essa conversa, sabe? Porque aí você não só ouve, mas você toca, você vê, né? Você tem encontros maravilhosos, né? E o pai falou que é importante a gente construir, sim, esse lugar secreto no coração, porque a gente precisa de calmaria para ouvi-lo, calmaria para essa interação, assim, com ele, né? Porque a gente fica muito no agito, na mente acelerada, e para a gente é super difícil ouvir o Senhor no agito, né? Conversar com ele no agito, porque ele quer falar verdades eternas para nós, né? Coisas muito preciosas. E aí é muito difícil você pôr um tempo ali, né? Ah, vou conversar 5 minutos. Não rola, não dá, não flui, assim. Ele fala também, mas assim, quando a gente já está mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais experiente, aí, às vezes, um olhar dele, ele já te fala muitas coisas. Mas eu queria dividir algo que aconteceu comigo, acho que foi semana passada. Eu estou ouvindo um audiobook que me tirou da terra. Eu tô assim, meio aérea. Eu acho que o tic-tac tiraram as férias e não estão querendo voltar das férias. O tic-tac é o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, tá, gente? Para quem não tem o hábito de brincar assim, mas tic-tac é o direito com o esquerdo. E eu comecei a ouvir um capítulo desse audiobook falando sobre o amor. E eu fiquei tão maravilhada com a paixão com que foi descrito o amor de Deus. Eu fiquei tão maravilhada que eu consegui imaginar o meu coração, tipo, arrebentando, assim, rasgando, assim, como se ele tivesse que ampliar as fronteiras do coração para caber tudo isso, né? Na hora que eu fui levantar do sofá, Maria, eu senti exatamente isso aí. Minha perna ficou bamba, assim, eu queria sentar no chão, porque eu não estava conseguindo andar. Aí eu corri e voltei para o sofá. Voltei para o sofá e sentei. Eu falei, que é isso? Mas eu acredito que foi isso que eu senti, assim, foi a manifestação da presença do amor de Deus, por meio daquelas palavras que estavam sendo ditas. E o autor descreve o amor de uma forma tão apaixonada, né, que ele fala que o amor do noivo pela noiva, né, é usado, né, para exemplificar um pouco dessa paixão, dessa louca paixão de Deus por nós. E cada capítulo tem sido surpreendente, porque tem um que ele fala só sobre a bondade de Deus, que Deus é completamente bom, mas é uma bondade que beira a heresia, de tão bom que é muito difícil a gente conseguir acreditar, de conseguir vislumbrar essa bondade, né? E a respeito da face, eu me lembro de escrituras falando até da bênção sacerdotal, que resplandeça o rosto de Deus para você, né? Falando da face de Deus. Então, eu imagino, sim, a face de Deus, eu imagino ele com barba. Antes eu imaginava ele como se fosse um ancião, né? Tipo um Papai Noel. Cabelo branco, barba branca. E depois que eu ouvi o Joseph falando que no céu não tem velhice, que não tem, eu falei, realmente, por que eu imagino o pai assim? Agora imagino ele com o cabelo castanho. E eu sempre tenho imaginado o pai eu abraçada com a cabeça no ombro dele e pegando assim no rosto dele, do lado, tocando a barba, fazendo um carinho assim. Então eu pego de um lado a cabeça do outro e eu passo a mão assim. Eu imagino ele com os olhos azuis, Jesus com os olhos verdes e o Espírito Santo com os olhos caramelo, assim. Lembrando fogo, né? Mais caramelo. E então eu tenho tido muita revelação de imagens.
Jesus fala muito comigo através de imagens, ele me dá imagens, gestos, cenas, né? Às vezes é o olhar dele, às vezes é ele me cobrindo com um manto, às vezes no colo do pai. Então, assim, meditar é maravilhoso para encontrar a Trindade. Porque cada hora você tem experiência com um. E às vezes eu tenho experiência com os três. Mas é um encontro que fica difícil dividir, assim. E eu começo a sentir uma unção correndo dentro do meu corpo, assim, como se a energia tivesse. É como se fosse. Não é um choque, não. Mas é como se uma energia tivesse, uma corrente tivesse passando dentro do corpo, das mãos, das pernas. Então, agora quando eu começo a sentir, assim, essa corrente correndo nas minhas pernas, eu já imagino, já penso assim, Senhor, o que você está querendo fazer, né? Porque a unção parece que está aqui, a flor da pele, tá assim, mais vibrante, vamos dizer assim. Mas essa de ficar completamente, eu divido, eu divido. Eu dividi naquele grupo lá do segundo encontro, o primeiro link, assim, acho que um dos links, mas eu divido uma playlist, chama Como Ressuscitar os Mortos. E é assim, cada palavra tá assim, cada palavra do livro é reveladora e tem sido muito profunda, muito especial. Eu recomendo quem quiser mergulhar de cabeça, quem está pronto para o próximo nível, quem está pronto para cair de cabeça, né? Nesse rio aí. Então, quem está pronto, querendo dar um mergulho, mergulhe nessa viagem, porque está sendo muito sublime, muito especial. Eu ainda não terminei, ainda estou na metade do livro. Acho que estou no capítulo 4 ou 5. Eu acho que no grupo lá eu só dividi a parte 1, só porque aí tem que entrar no canal e pegar as sequências. São 9, acho que, áudios, e o outro tem só 3. Eu acho que ele não terminou ainda de traduzir. São 2 livros. Ele não terminou, porque ele traduz do inglês livros que ainda não foram traduzidos para o português. Então, ele traduz e grava esses áudios. Mas é isso que eu queria dividir também, um pouquinho, né, dessa experiência aí de falar com o pai. Realmente, eu confirmo tudo que a Maria falou. A palavra do pai, isso, Tyler Johnson, muito bem. Que as palavras do pai são sempre doces, mesmo quando ele vai mostrar algo do coração, mesmo quando o Espírito Santo vai mostrar algo do seu coração, né, que precisa ser alinhado, não tem peso. Muito pelo contrário, me traz uma gratidão tão grande que eu falo, se o Espírito Santo está falando isso agora, é porque já tem provisão para isso. Porque aquilo que a gente não dá conta de ver, ele não vai falar. Ele não é como Jesus, né? Eu tenho tanto para lhes falar, mas agora vocês não vão suportar. Não é assim que ele fala? Então, é bem assim. Então, quando ele fala, traz uma leveza que eu falo, já tem provisão. Então, o melhor momento para eu lidar com isso é agora. E eu corro para ele de novo para lidar com o que está me mostrando, né? E é isso, é doçura, palavras lindas de afirmação, nada de acusação, nada, assim. Realmente, não, na palavra do Pai não tem essa acusação, porque ele tem regozijo em nós. Nós damos muita alegria ao Pai, muita. Tudo que ele quer é desfrutar da gente. Eu já me vi em várias meditações, o Pai me admirando ali, Jesus ali olhando os meus traços, igual a gente fica admirando uma mãozinha de um bebê, assim, ai, que bonitinho, o pezinho, o dedinho, tudo pequenininho. Então, é o mesmo desfrute que a gente tem para com um bebê, o Pai tem com a gente, de admirar cada curva, cada traço, a cor dos olhos, cor dos cabelos, o formato da sobrancelha. Então, o pai ama desfrutar da gente, ama pôr a gente no colo e
sabe, ficar ali mimando a gente, ficar chamegando ali. É muito diferente ver o pai dessa forma, né, Maria? A gente viu tanta coisa distorcida, né? O pai bravo. Como é que você vai chegar perto de alguém bravo se você não sabe se ele vai distribuir castigo ou se, né? Ou se vai distribuir presentes? Então, essas instabilidades, na verdade, elas são dos homens. E essa visão da Bíblia também, né, a forma como ela é colocada, distorce muito. E nesse audiobook ele fala também. Como ler a Bíblia? Ele recomenda. Ele fala assim, como você deve ler a Bíblia? Se a Bíblia te fizer pensar numa imagem de que Deus não é completamente bom, então põe de lado, você ainda não está tendo revelação completa daquilo ali, porque não tem como ter sombra de maldade no Pai. Não tem. Mas era isso aqui, gente. Vou passar. Então, tá ótimo. Hoje eu estava... Antes de conversar com a Maria, antes de conversar com você, na realidade, eu tinha falado com a Maria, e antes de postar no grupo, o Senhor me tocou assim, para que a gente pare de esperar que os outros façam e que a gente comece a tomar pela fé e trazer o céu para a terra. Pela fé e com esforço. O esforço é nosso. E a contrapartida de Deus, a parte de Deus já foi feita e o que Ele quer é que a gente se apodere, se aproprie disso. Então, eu abri no final do ano, no início do ano, na realidade, de 2024 para 2025, eu abri uma pasta. Em vez de colocar projeto de vida para 2025, eu escrevi na minha pasta do computador, foi trazendo o céu para a terra. Vou trazer o céu para a terra em 2025. A minha pasta arquivo aqui, o nome dela é esse. Então, assim, eu já cansei de esperar pelos outros, que os outros profetizem para mim. O Senhor falou, comece a profetizar você. Também cansei de ouvir os outros dizerem que ouviu a voz de Deus. Então, eu mesma quero ouvir, assim como a Maria, assim como a Anete, assim como a Diana, assim como a Renata, assim como todos nós estamos aqui sedentos para ouvir a voz de Deus. E nesse momento, com essa dinâmica, a dinâmica tem tudo a ver com a palavra da Maria. Gente, o nome da dinâmica que o Senhor me inspirou hoje, o nome dela é Declarando as Promessas de Deus para 2025. E eu coloquei aqui esse título. Só que eu não vou declarar na vida de ninguém, e ninguém vai declarar na vida do outro, não. Nós vamos, primeiro, fazer uma oração, pedindo ao Senhor inspiração do céu, e, assim, uma imagem, uma palavra, um objeto ou um versículo bíblico. Eu prefiro que seja, né, um versículo bíblico que mostre ou que lembre a você uma promessa de Deus para a sua vida, que ainda não se cumpriu, ou que já se cumpriu e você quer que se cumpra novamente, porque nada que vem de Deus é ultrapassado ou perde validade, né? Sempre está se renovando. Então, a dinâmica aqui é que você ouça a voz de Deus nesse momento, falando com você, relembrando para você uma promessa dele para você. E eu fiz essa dinâmica ontem, eu estava muito aflita, assim, porque era um domingo, segundo domingo já de janeiro, né? E, assim, eu falei, a gente perdeu, assim, todo o nosso vínculo de igreja física, totalmente. Aí eu chamei minhas filhas e falei, vamos para a igreja, ninguém queria ir, não para nós, né, mas para uma outra, ninguém quis ir, ninguém se animou. Aí eu falei assim, Senhor, o que eu faço? Me faça lembrar de uma promessa que o Senhor já me fez, para que o meu coração fique quieto, acalme-se, né? E o versículo que veio foi Salmo 23. Eu sou o seu pastor.
Eu unicamente sou o seu pastor. Você não precisa de lugar físico, você não precisa de terceirizar, você não precisa de ouvir mensagem de outras pessoas. Claro, você pode, mas eu quero que você me ouça. Eu quero que você seja alimentado por mim, eu quero que você seja curado por minhas mãos como teu pastor. Então, essa promessa que o Senhor falou para mim ontem, me relembrou o que ele já tinha falado, me acalmou. E hoje eu queria que cada um de nós agora, nessa dinâmica, o nome da dinâmica é Declarando as Promessas de Deus para 2025 sobre a minha vida. Eu queria que cada um declarasse, ouvisse primeiro de Deus e declarasse as promessas de Deus para a sua própria vida, tá? Para te encorajar na fé e para ter expectativa e, assim, alegria de viver o ano de 2025, porque é um ano muito, muito, muito de Deus para as nossas vidas. Se você tirar o Noves Fora de 2025, dá um bom número, dá um número de Deus, um número assim, que é 3 vezes 3 vezes, 3 mais 3, né? Dá um 9, que é a trindade triplicada, assim. E eu queria que cada um de nós, nessa dinâmica, fechasse os olhos agora, a partir deste momento. Eu convido cada um de vocês a meditar por um momento sobre a promessa bíblica de Deus que lhe vem à mente, tá? Eu vou fazer a oração, 1 minuto de oração, e em seguida a gente dá mais 1 minuto, e depois que a gente parar a dinâmica, vocês, se quiserem, podem compartilhar ou não, tá bom? Esse momento de escuta é só você conectar com Deus. A pergunta que você vai fazer é: Senhor, qual a tua promessa para mim, para o ano de 2025 ou para frente, para daqui por diante? Qual a tua promessa que eu preciso relembrar hoje? Se for uma profecia antiga, se for algo que você queira compartilhar, se for apenas uma imagem, fique à vontade, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor fala conosco todo segundo da nossa vida. E obrigada porque o Senhor nos desperta a te ouvir. Abra os nossos ouvidos espirituais nesse momento, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam destravados para ouvir o que o céu proclama. Que a tua glória seja revelada a nós. A tua palavra diz que o Senhor tem planos de bênçãos, planos de nos fazer prosperar, planos de alegrar o nosso coração. E por isso, nesse momento, nós nos colocamos a teu inteiro dispor, para que o Senhor fale conosco de uma forma que nós tenhamos capacidade para ouvir, através de visão, através de uma imagem, através de um pensamento, de um lembrar, de uma promessa feita. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, eu vou fechar o meu som.